Muito boa tarde, você que nos acompanha nesta quarta-feira aqui no canal do YouTube do Metrópolis, sempre trazendo informação para você durante o dia inteiro e sempre te pedindo para se inscrever, porque daí quando você se inscreve, você também fica sabendo tudo que a gente publica durante toda a semana. Reinaldo Azevedo, muito boa tarde. Quero saber quando é que você vai vir aqui em Brasília nessas festinhas que acontecem. Rolou uma festinha aqui ontem, uma festinha que durou até a madrugada, teve banda, envolveu aí uns ministros. Você podia estar aqui também. Eu achei um pouquinho caro para o cardápio que oferecia e também em razão de algumas companhias. Algumas muito boas, sem dúvida nenhuma, mas outras aí eu precisaria, na verdade, quase receber para ir em vez de pagar. Tem sempre isso aqui em Brasília. Infelizmente, sempre são assim as festas quando elas envolvem o alto poder. Como é que é? Olha, Como é que é a mas antes da piadinha? gente falar, Festa esquisita de jeito suspeito. gente estranha, festa estranha com gente esquisita. Famosa, Festa famosa estranha com festa gente do Renato esquisita, é Russo. isso aí. É isso mesmo. Ó, mas antes da gente falar dessa festa, primeiro a gente vai falar sobre. Rafa, eu já fui muito a festa estranha com gente esquisita, mas nos tempos de universidade e tal. Aqui ainda tem muitas, viu? Ó, mas antes da gente falar dessa festa aí, eu quero começar conversando contigo sobre o fato de que o presidente Lula assinou nessa terça-feira uma medida provisória que zera a chamada Taxa das Blusinhas. Essa MP foi publicada numa edição extra do Diário Oficial e já passou a valer ontem, tá? Essa taxa das blusinhas ela entrou em vigor em 2024 por meio de lei que estabeleceu a tributação em 20% em impostos federais para compras de até US$ 50 em plataformas internacionais. Essa medida provisória não mexe nas taxas cobradas pelos estados sobre esses produtos. O ICMS incidente atualmente é de 17% a 20%. Olha, claro que daqui a pouco a gente vai ouvir a oposição falando: ah, tá vendo, tudo é uma questão eleitoral, eleitoreira. Repare que é engraçado, né? Porque certo pensamento tecnocrático, à medida que ele foi avançando e foi contaminando até o próprio processo político, fica parecendo que em processo eleitoral governantes não deveriam fazer nada, né? Como se a eleição não fosse justamente um momento em que a população tem um pouco mais de chance de interferir, um pouco, porque já no curso das coisas já não tem, né? Aliás, esse é um dos males da democracia, se você quiser saber, muito bem apontado pelo Yasha Monk, né? Que trata justamente da indisposição da população com a democracia, né? Porque ela foi se tornando tecnocrática, as eleições foram perdendo importância, o governo foi passando para agências reguladoras, foi passando para agências independentes, de maneira que o governo pode intervir muito pouco no processo político. Então, é claro que a eleição faz com que o governante faça coisas. E aí eu não acho que tenha nada de errado, de essencialmente imoral nisso. Não acho neste caso e não acho em caso nenhum, porque o Tarcísio aqui elevou o salário de professores, de policiais, e nem por isso eu vou falar, não, não eleva, não. Né? O livro do Mank que eu estava citando é exatamente esse aqui, O Povo contra a Democracia. O Povo contra a Democracia, porque à medida que vai havendo essa tecnocratização do processo político, né, cada vez se interfere menos. As redes sociais trouxeram esta interferência, só que o fazem de maneira deletéria, porque aí questionando a própria institucionalidade. Então, não vejo mal nenhum em que se tome medidas em ano eleitoral, afinal de contas, né? Porque justamente a eleição é a chance da renovação. Ou a renovação dos votos, quando tem a reeleição, ou então vamos trocar, né? Se esse governo não me serve, serve o daquele outro. Quando a blusinha em si, o Lula caiu numa armadilha, né, Rafael? Quando a gente volta para essa história, lá no começo, vamos lá.
A tal da frente do varejo, né, Frente Parlamentar Mista de Defesa do Varejo, fez uma pressão danada para que se taxasse em 20%, o imposto federal de 20% para as compras até US$ 50, lembrando que acima disso continua a ser de 60%. O Arthur Lira, então presidente da Câmara, comprou a tese, né? Negociou, sim, com o governo, fez pressão. O deputado Átila Lira, do PP do Piauí, seu Piauí, olha aí, do seu Piauí, botou essa taxação num jabuti, foi um jabuti colocado no tal do projeto Mover, de mobilidade verde e inovações, que não tinha nada a ver com brusinha, mas colocou lá, né? E foi aprovado, Rafael, lembra? Por votação simbólica. Não teve nome. Deputados não botaram nome na taxa, né? E foi para o Senado, também uma aprovação simbólica, também sem nome. E a direita ficou quietinha. Não teve assim, olha que absurdo, ficou quieta. Até porque é sensível também ao lobby empresarial. E foi para o Lula. E o Lula e o governo, via a negociação com a Haddad e tal, que depois passou a arcar com o peso disso também, tinha negociado com o Lira, tá bom, não vou vetar. Só que o nome do Lira não apareceu ligado à blusinha, o nome da Câmara não apareceu ligado à taxa da blusinha, o nome do Senado não apareceu. Apareceu o nome de quem? Apareceu meu nome, Rafael. Aí sobrou para mim. E eu era contra. Eu era contra, se você se lembrar, eu até disse o seguinte, que as pessoas iam, viajavam para fora e depois queria ter aquela, comprar pelo menos não sei quantos dólares aí que eles compram nos duty free da vida sem pagar nada. Entendeu? Então aí, de fato, se criou uma desigualdade entre aqueles que viajam, que tem dinheiro para viajar, que pode passar no free shop, tem lá uma quantidade para comprar no free shop sem pagar imposto. E aí quem comprava a blusinha, virou um símbolo, né? Até US$ 50, pagando imposto. O Lula chegou a falar isso. O Lula não estava, então, disposto, ele estava disposto a vetar, mas aí teve essa negociação, não vetou. Não vetou, o peso caiu tudo em cima dele, porque no dia seguinte à entrada em vigor da taxa, a oposição que tinha ficado quietinha, cara, largou o porrete nele. Entendeu? Olha aí o Lula da taxa, olha o Lula taxando o povo, olha não sei o quê. E foi, de fato, teve um custo reputacional para ele, para o próprio Haddad, porque, como você falou há pouco, isso também tem um impacto na arrecadação. Né? Há quem estime que poderia chegar a 5 bilhões, eu acho a conta um pouco exagerada, mas, de qualquer modo, tem um impacto na arrecadação. E hoje existe uma folga fiscal, como se diz, inesperada, porque, curiosamente, vem da guerra com a elevação do petróleo. Né? Como o governo, como a União, a principal acionista da Petrobras, tem essa folga fiscal. Tem essa folga fiscal e dá a taxa. Se você me perguntar, isso se deve ao processo eleitoral? Bom, isso se deve ao processo eleitoral, a medida, a segurança deve ao processo eleitoral. Como existe eleição, é isso que eu estou falando. Como existe eleição, então que se aproveite a eleição, mas qualquer governante faz isso. O que você não pode fazer é medida ilegal. O que não se pode fazer é mobilizar a máquina, é usar recurso público, esse recurso privado de campanha. Isso não pode fazer. Agora, governos, medidas, aí pode. Né? Desde que elas sejam legais. Né? Por exemplo, a Boca da Urna tomou medida ilegal. Aí é outro papo. Né? Agora, você tomar medida legal, qual o problema? Nenhum, né? Porque, veja, tem uma coisa curiosa, né? A era das redes é uma era dos
fetiches, né? Nós precisamos retomar o marxismo do chamado fetichismo da mercadoria também. Fetiches. Fetiche, a rigor, quer dizer feitiço, mas a era das coisas simbólicas, né? Que representam coisas, né? Que valem por si mesmas como um sinal de que algo está acontecendo. Vamos lá. Existe um ganho de renda do salário que é inédito. Esse ganho de renda do salário ele é bastante superior à inflação. Isso é um fato. Existe um desemprego, uma queda do desemprego, que também já esteve um pouquinho melhor, mas ainda está em níveis inéditos, né? A inflação está sob controle. Não existe possibilidade de a vida do brasileiro ter piorado em nenhum extrato. Em nenhum extrato. Do ponto de vista da renda, do trabalho, não. Não. Dos programas sociais, idem. Não há como. Então, quem está dizendo que a vida piorou é uma posição ideológica, né? Mas é preciso ter símbolos. A blusinha é um símbolo. Veja você. Se você me perguntar, mas essa blusinha agrega quanto de renda aos mais pobres, ou à classe média baixa, ou não sei o quê? Quase nada. A questão do imposto de renda tem um impacto muito maior. Mas a questão do imposto de renda, no entanto, não mobilizou muita gente. Já a blusinha, como símbolo, essa mobiliza, né? As redes sociais criam, né, essa era do fetiche. Assim como se fetichiza, se cria um símbolo com o negócio do IP. Aí, no caso da extrema-direita. É tão absolutamente despropositado, mas eu vou usar aquilo para expressar o meu entendimento do mundo, para criar identidade. Então, mesmo o Lula tendo feito, e fez, o governo Lula, muita coisa pela renda do pobre, isso aqui é dado econômico, não é opinião, né? Coisas simbólicas como a blusinha, né, criam, enfim, tem impacto, para ter impacto na opinião, e acho que terá. Como teve impacto negativo, né? O que importava, bom, a renda está crescendo, não interessa. O fato é, eu quero comprar a blusinha e você vai e taxa a minha blusinha. E, sobretudo, porque, insisto, criou essa desigualdade mesmo entre os mais pobres, comprando coisa até $50, e gente que pode viajar e tendo isenção em free shop. O Lula mesmo tinha apontado isso. A disposição inicial dele era vetar. Mas não vetou, foi acordo com o Lira, vamos fazer acordo com o Congresso. Só que aí vem uma outra coisa, né, que também é um pouco a cara do Brasil. Por um acaso, o Lula passou a ser... foi a Frente Parlamentar Mista de Defesa do Varejo. Ela saiu em defesa do governo Lula? O empresariado que se sentiu protegido saiu em defesa do governo Lula? Não! Ficou o Lula sozinho, cara. Ficou o Lula sozinho, né? E imposto, bicho, imposto é um negócio que mexe com as pessoas desde sempre. Até o Shakespeare teve problema com imposto. Teve problema com imposto, teve problema com sonegação, né? Ele foi processado por isso, né? O Shakespeare, que você vê no Hamlet, aliás, um filme bem ruim, né? O Shakespeare que se vê ali não é o Shakespeare de verdade, que era um negociante muito duro, né? Tem uma biografia dele, né?
Shakespeare, An Ungentleman Man, uma vida, An Ungentleman Life, uma vida rude, uma vida difícil, né? Dura, da porradaria, né? Da Catherine Duncan Jones. Ele sonegava, estocava comida, sonegou comida, teve problema com imposto. Imposto é um problema, sempre será, né? Em qualquer país, em qualquer tempo, para qualquer pessoa. E ninguém gosta de pagar. Nem o Shakespeare gostava, né? Aí o que ele fazia? Ele sonegava e depois passava isso para as peças dele, né? Tendo pena do povo, porque na peça Coriolano ele tem pena do povo que sofre, no Rei Lear tem essa história. Mas, né? Aí o povo não gostou e foi muito bem de não gostar. E o Lula fez muito bem agora de extinguir a taxa, né? Por que não extinguiu antes? Bom, políticos têm de lidar com as oportunidades. Ele e todos os outros não podem incidir em legalidade. Aí não, né? Agora, muitas vezes a gente vê certa linha de análise da imprensa que fica parecendo que político não pode fazer política, que é gente que odeia política. Eu sou um comentarista de política que gosta de política. Eu gosto de política. Eu acho política divertido, eu acho importante, né? Eu não sou do tipo que queria fazer com que a política deixasse de ser política para ser mera administração contábil. Política não é isso, né? Aliás, insisto, o Yashaman está certo. Uma das razões da crise das democracias é você ter um excesso de regulação que tira decisão da população, né? Em parte, a população precisa se reapropriar da democracia, né? O Reinaldo, quer dizer que teve, então, alguma versão de Hamlet em que ele dizia pagar ou não pagar, eis a questão? Talvez tenha havido essa versão aí, né? Pagar ou não Porque pagar, se eis a tinha tanto questão. problema com imposto... E ele chegou à conclusão que era não pagar. E ele foi processado. Tem muito empresário brasileiro que chegou a essa conclusão também. Exatamente. Com uma diferença, né? Não escreve Hamlet, não escreve Rei Lear. Não, definitivamente. Não que o Shakespeare escrevesse essas coisas porque sonegasse, claro. O Reinaldo, teve até elogio para o Lula. O senador e pré-candidato do PL à presidência, o Flávio Bolsonaro, parabenizou o Lula pela revogação da chamada taxa das blusinhas, mas disse ver aí um cunho eleitoral na medida. Vamos acompanhar o que é que disse o filho 01 do Jair Bolsonaro, a coluna do Igor Gadelha aqui no Metrópolis, durante a posse do Cássio Nunes Marques no TSE. Acho que tinha que ter eleição todo mês, né, para ele fazer as coisas certas, com mais frequência, mas é mais um ano de eleição, passou vários anos aqui sem combater crime organizado e agora vai passar a combater crime organizado, passou 3 anos e meio taxando todo mundo e agora está destaxando. Mas eu fico feliz que ele tenha feito a revogação da taxa das blusinhas, como eu anunciei que faria a partir do meu governo, e agora, obviamente, tem que ter um jeito de reduzir a carga tributária, o peso do Estado sobre os produtores nacionais. Falta completar essa parte, e aí nós vamos ver se realmente ele quer fazer a coisa certa ou quer só jogar para a plateia. Então, parabéns pela revogação da taxa das blusinhas, mas ele tem que fazer a revogação agora dos grandes encargos tributários e burocráticos que existem sobre os produtores nacionais. É aqui que a gente resolve. Vamos valorizar a indústria nacional, retirando o peso do Estado sobre eles. O Flávio nem sabe o que fala. Eu acho assim... Com a devida vênia, ele é muito fraco. É muito impressionante. Porque sobre crime organizado, esse é um debate muito bom para ele fazer, né? Para o cara que condecorou Adriano da Nóbrega, né? Para o cara que condecorou miliciano preso, né? E que empregou mãe de miliciano no seu gabinete pagando com rachadinha, de fato, tem muita autoridade para falar sobre crime organizado. Quanto à questão de tirar os impostos, de que impostos ele está falando? De quais impostos? Então, vamos lá, o Flávio é aquele que vai cortar despesas, porque o Flávio tem a quadratura do círculo, hein?
Ele é aquele que vai cortar despesas, que vai tirar taxas, impostos do produtor nacional. Que produtor nacional que está com sobreimposto, cara? Do que é que ele está falando? O Brasil, presta atenção, Flávio Bolsonaro, nós temos quase 700 bilhões de despesas tributárias, rapaz. Despesas tributárias são desonerações, isenções, etc. Isso sim precisa cair, né? Você vai aumentar essa conta? Você vai aumentar essa conta? Você vai diminuir drasticamente a arrecadação, mantendo as despesas tributárias? Mas aí só matando o povo de fome. Aí sim, aí Shakespeare, que estocava cevada, malte, etc., ia perder feio. Com a diferença que você não vê o Flávio escrevendo Romeu e Julieta. Não é isso? Então aí fala qualquer coisa, porque também não tinha como criticar, né? O que ele vai falar, meu filho? O que ele vai falar? Oh, não, tem que ter a taxa da blusinha, sim, porque... Né? Então, fala o que dá na telha. É isso. Né? Não há consistência, não para em pé isso que ele está falando. Eu acho muito impressionante que os mercados acabem achando que o Flávio seja uma alternativa. Né? Eu participei de um podcast da Warren, do grande Felipe Salto, que vai ao ar daqui a pouco, e estava discutindo justamente isso. O que é que o mercado, alguns do mercado veem no Flávio? Crise institucional, é isso? Possibilidade de crise institucional com o Supremo? O quê? Né? Vamos ser objetivos. Para os banqueiros, o governo Lula é melhor ou pior do que o governo Bolsonaro? Melhor. Para o varejo, o governo Lula é melhor ou pior que o governo Bolsonaro? Melhor. Né? Em razão dos programas de renda, etc. Para o agro, o governo Lula é melhor ou pior que o governo Bolsonaro? Melhor, porque os planos safra do Lula batem recorde. Para a indústria, que tem a nova indústria brasileira, a NIB, tocado pelo Alckmin, né? Com quase 400 bilhões. É melhor ou pior o governo Lula que o governo Bolsonaro? Em que o governo Bolsonaro foi melhor? E, finalmente, para os pobres também, porque, afinal de contas, o ganho de renda foi muito melhor, maior. E até para os ricos, porque também teve um ganho de renda maior para os ricos. Para quem é pior? Para ninguém. Mas você tem a questão que é de natureza ideológica. Né? Aí eu até pego aqui o Nicolas Ferreira também, adotou o mesmo tom, afirmou que Lula está dando uma de populista para ganhar votos. Mas então o Nicolas é contra? Quer dizer que tirar a taxa da blusinha é populista? O Nicolas é contra ou a favor de ser populista? Na cabeça dele? Né? Então você vê, quando eu falei da fetichização das coisas, você vê o peso que isso tem para eles também. Quem estiver assistindo no YouTube, continua assistindo a gente. Quem está na TV tem esse break. Então quem está no YouTube, a gente vai seguir com a nossa questão das blusinhas, porque os governistas também se manifestaram a respeito. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, afirmou que a MP foi assinada depois de estudos e conversas com setores da sociedade. Vamos ver o que ele falou. Acabou a taxa das blusinhas. Lá em 2023, o Congresso Nacional aprovou uma taxa para compras online da Shein, da Shopee, com um custo menor que $50. Foi a chamada taxa das blusinhas. Isso acabou afetando aquelas pessoas mais pobres, trabalhadoras, que vão lá e que fazem essas compras menores. Taxação, nesse governo, tem que ser para bet, para bilionário, para super rico, não para o consumo popular. Por isso, o presidente Lula, depois de vários estudos, dialogando com setores, com todo mundo, assinou hoje medida provisória, não tem mais imposto federal das blusinhas. Se o governador quiser continuar cobrando ICMS, aí é dos governadores. Quem também falou foi o Lindbergh Farias. Claro. Não, eu ia fazer só uma pequena correção de data no que falou o Boulos, que não foi 2023, foi 2024. Né, que 2024. Começou a figurar, na verdade, em 1º de agosto de 2024, aprovação final no Senado foi 5 de junho daquele ano. Veja, ele dá um mote, né, eleitoral ali, não é isso? Taxação é para bilionários. Aliás, quando o Flávio disse que o governo Lula
taxou todo mundo, aumentou a tributação. Isso é mentira. Isso é mentira. Não houve aumento de tributação no Brasil. Deixar isso claro, porque você tá... Sim, offshore não pagava imposto. Isso aqui eu... Offshore não pagava imposto. Passou a pagar. Mas isso foi taxação para o povo, Rafael? Foi taxação para o povo? Offshore? Isso é aumento de carga tributária? Os fundos exclusivos não pagavam impostos. Fundo exclusivo é aumento de imposto que incide sobre preço? Não. O que houve foi diminuição da sonegação pornográfica que havia. Aumento de imposto, como ele diz, é mentira. Né? Como disse o Flávio. E aí, nesse caso, sim, você teve a taxação das blusinhas que incidiu sobre isso. E como diz o Boulos, bom, evidentemente ruim. Então ele cria um mote eleitoral, né? Tira a taxa do povo e o que o governo Lula faz é taxar sobre ricos, taxar os super ricos, né? E aí o Lindbergh também falou, né? O Lindbergh, ele falou o seguinte, ó, a gente estava aqui com ele, estava olhando agora aqui no celular, porque ele falou que o MP elogiou a MP, né, que zerou a taxa das blusinhas e disse que nas redes sociais que a tributação aprovada pelo Congresso não gerou empregos e só prejudicou os mais pobres. Porque também esse era o pressuposto, sempre é o pressuposto, né, quando você vai proteger um setor aqui. Não é que não faça sentido, faz sentido econômico, mas no momento em que o desemprego está muito baixo, acho que pouco, né? Vamos proteger os empregos aqui, porque, na verdade, à medida que se permite essa compra sem imposto, você está transferindo empregos brasileiros para a China. Digamos que a relação lógica ela não é despropositada. Eu só acho que isso não acontece num volume suficiente para impactar essa área do emprego de fato, né? Então, quer saber? O governo fez bem, estava na hora, sim, de pôr fim a essa taxação e espero que não volte. É isso aí.